Poucos episódios na história das Cruzadas são tão trágicos quanto a descoberta de William de Tyre de que seu aluno, príncipe Baldwin, o futuro rei de Jerusalém, estava sofrendo de lepra. E ainda assim, Baldwin IV provou ser um governante forte e altamente capaz que defendeu seu reino de seu maior inimigo, Saladino. Em 170, Amalric, rei de Jerusalém, selecionou William, o futuro arcebispo de Tyre, para ser o tutor de seu filho e herdeiro, príncipe Baldwin. Em sua crônica, William escreve: "O menino, então com cerca de 9 anos de idade, foi devidamente confiado aos meus cuidados para ser instruído e nutrido em estudos liberais. Enquanto ele estava sob minha responsabilidade, dediquei-me ao meu aluno real com cuidado vigilante e cuidei dele com a solicitude adequada à sua posição exaltada. Ele estava brincando um dia com seus companheiros de nobre estirpe, quando começaram, como meninos brincalhões costumam fazer, a beliscar os braços e as mãos uns dos outros com as unhas. Os outros meninos demonstraram dor através de seus gritos, mas Baldwin, embora seus camaradas não o poupassem, suportou tudo com muita paciência, como se não sentisse nada. A princípio, supus que isso vinha de sua capacidade de resistência e não de sua falta de sensibilidade. Mas quando o chamei, descobri que seu braço e mão direitos estavam parcialmente adormecidos. O pai do rapaz foi informado sobre sua condição e médicos foram consultados. É impossível conter as lágrimas ao falar sobre essa grande infelicidade. William nos conta que, apesar da doença de Baldwin, ele mostrou uma promessa incrível como um jovem príncipe. Ele era extremamente inteligente e um excelente cavaleiro. Ele amava a história, tinha uma personalidade bastante tranquila, mas se interessava muito pela organização e governança do reino. Baldwin tinha apenas 13 anos quando seu pai, o rei Amalric, um governante sábio e capaz, morreu em 1174. Os nobres e o clero do alto tribunal se reuniram e em 15 de julho de 1174, 75 anos, após o dia em que a primeira cruzada capturou Jerusalém, Baldwin IV foi coroado rei de Jerusalém na Igreja do Santo Sepulcro. Devido à sua tenra idade, Baldwin teria inicialmente um regente. Este papel foi para Raymond III, conde de Trípoli. Raymond e os líderes do reino sabiam que Baldwin, sendo leproso, jamais se casaria e teria herdeiros. Para resolver a sucessão, em 1176, Raymond casou a irmã de Baldwin, a princesa Sibila, com William Longsword, marquês de Montferrat. Como primo do Sacro Imperador Romano e do rei da França, Longsword era uma excelente escolha política como futuro consorte de Sibila. A aliança matrimonial de Raymond era tão forte quanto o casamento de Baldwin, segundo com sua filha Melisande e o conde Fulk de Anjou. No entanto, dentro de um ano, William Longsword adoeceu e morreu, deixando a Sibila, de 17 anos, grávida de seu filho. Isso só agravou o problema, pois a morte de Longsword extinguiu a ideia de que ele poderia intervir como o líder forte que o reino precisava quando Baldwin, o leproso, eventualmente morresse. A gravidez de Sibila significava que seu próximo marido teria que aceitar que seus filhos dificilmente herdariam o reino, algo que poucos nobres da cristandade aceitariam. Em meio às incertezas dinásticas, facções se desenvolviam na corte de Jerusalém. Uma das facções era liderada pelo conde Raymond de Trípoli. Outra facção estava se desenvolvendo em torno da mãe de Baldwin e Reinaldo Chatillon, o poderoso senhor do território de fronteira oriental mais importante do reino, Transjordânia. No entanto, quando a regência de Raymond terminou em 1176, no 15º aniversário de Baldwin, o jovem rei começou a provar que era bastante capaz de se sustentar. O primeiro grande desafio de Baldwin IV viria do leste. Saladino, sultão do Egito, e Damasco era o maior inimigo enfrentado pelo reino de Jerusalém. No final do verão de 1176,
Saladino era uma figura enormemente poderosa no mundo sarraceno. Ele acabara de derrotar um de seus rivais, Saif ad-Din, quando percebeu que uma grande força cruzada, sob o recém-chegado conde Philip de Flandres, estava atacando Harim, no norte da Síria, perto de Antioquia. Saladino atacou o reino de Jerusalém no sul, aproveitando a oportunidade. Era o outono de 1177, e Saladino, com um enorme exército de dezenas de milhares, apareceu de repente diante da cidade cruzada de Ascalão. O rei Baldwin IV prontamente reuniu as tropas disponíveis. Muitos cavaleiros do reino foram para o norte juntar-se a Philip de Flandres. Em grande desvantagem, Baldwin recuou para as muralhas de Ascalon, deixando o exército de Saladin livre para devastar e saquear o reino, quase até as muralhas de Jerusalém. Deve ter sido uma cena aterrorizante, com os homens de Saladin incendiando vilas e os camponeses fugindo em pânico das tropas saqueadoras do sultão. Os cidadãos de Jerusalém, reunidos na Torre de Davi, estavam apavorados com a possibilidade de Saladin conquistar sua cidade. Devido ao pequeno exército de Baldwin, Saladin não temia um contra-ataque. O sultão se sentia à vontade em deixar suas tropas se espalharem pelo campo. Mas Baldwin estava determinado a responder ao ataque de Saladin com força. O jovem rei leproso emergiu de Ascalon e se preparou para contra-atacar. O exército de Baldwin era pequeno, mas repleto de lutadores muito capazes. Incluía uma força de cavaleiros templários sob seu grão-mestre, Odo de Saint-Amand. Balian de Ibelin e seus cavaleiros, assim como Reinaldo de Châtillon e seus homens da Transjordânia, também compareceram. Em 25 de novembro, Baldwin alcançou o exército de Saladino abaixo do Monte Cassar. William de Tyre descreve a batalha que se seguiu. As fileiras de combatentes de ambos os lados se aproximavam e uma batalha inicialmente indecisa se seguiu, mas as forças eram muito desiguais. Os cristãos, no entanto, fortalecidos pela graça divina, logo começaram a avançar com crescente ousadia. As linhas de Saladino foram rompidas e, após um massacre terrível, forçadas a fugir. As cargas de cavalaria dos cruzados foram devastadoras para as forças de Saladino. Os templários tiveram um papel crucial neste aspecto, rompendo as linhas de Saladino e fazendo seus homens fugirem desordenadamente. A cavalaria de Baldwin perseguiu o inimigo disperso até um pântano próximo. Segundo o cronista Ibn al-Athir, cavaleiros cruzados se aproximaram tanto de Saladino que sua guarda pessoal de mamelucos precisou contê-los. Saladino, temendo por sua vida, se apressou para um acampamento em movimento e fugiu para a segurança. Os cavaleiros cruzados perseguiram os sarracenos dispersos até o anoitecer. A vitória foi total. Saladino perdeu a vasta maioria de seu exército e quase não escapou com sua própria vida. Somente a bravura dos guarda-costas mamelucos, prontos a morrer pelo mestre, e a velocidade de um camelo de corrida salvaram sua vida. Saladino subestimou perigosamente o rei leproso de 16 anos. Baldwin IV, apesar de sua doença, havia reunido uma pequena, mas formidável força e os levou à vitória contra um inimigo perigoso. Baldwin não era mais apenas um rei menino, mas agora um rei guerreiro, testado e pronto para o desafio de uma invasão total do inimigo saraceno, mais poderoso já enfrentado pelo reino de Jerusalém. No nosso próximo vídeo, parte 2, e a parte final desta série sobre a vida do rei Baldwin IV, examinaremos a parte final do reinado do rei leproso. Saladino foi derrotado na Batalha de Montgeçars, mas o rei Baldwin sabia que o sultão do Egito ainda era uma grande ameaça ao reino de Jerusalém. Saladino já tinha controle firme de Damasco e estava determinado a usurpar a base de poder Zende de Alepo. Para contrariar a pressão de Saladino na fronteira leste do reino, Baldwin, em cooperação com os cavaleiros templários,
começou a construir um castelo em Jacob's Ford, no Rio Jordão, em outubro de 1178. Os templários, com seu castelo em Safed, já tinham uma forte presença na região e eram a força lógica para guarnecer o novo castelo. A maior parte da construção ocorreu durante os 6 meses em que Saladino sitiava Ibn al-Muqaddam em Baalbek. Em junho de 1179, Saladino invadiu as terras do reino a leste de Sidom. O rei Baldwin reuniu seu exército em Tibérios e marchou para o norte para impedir a invasão de Saladino. As forças de Saladino foram inicialmente repelidas, mas os cruzados desconheciam que ele não havia atacado com seu exército principal. Posteriormente, Saladino atacou com uma força reserva muito maior, causando severas perdas a algumas forças cruzadas que foram surpreendidas. Entre os capturados estava o grão-mestre dos Templários, Odo de Santa-Amon, um dos heróis de Monquessá. Saladino seguiu esta vitória atacando e capturando o castelo no Forte de Jacó em agosto. O sultão massacrou brutalmente os cerca de 700 prisioneiros capturados no castelo. Quando seu exército recuou para Damasco, uma doença se espalhou entre suas fileiras, matando muitos homens de Saladino, incluindo 10 de seus principais emires. Para os cristãos, isso foi a vingança divina. Enquanto isso, a lepra de Baldwin IV se agravava. William de Tyre nos diz que a cada dia os sinais da doença do rei aumentavam. Baldwin sabia bem que sua própria vida não duraria muito mais tempo, e a urgência da sucessão estava em primeiro plano em sua mente. Ele estava decidido a arranjar um casamento digno para sua irmã, a princesa Sibila. Ele decidiu, na primavera de 1180, casar Sibila com Guy de Lusignan, irmão mais novo do novo condestável do reino, Amaury de Lusignan. Guy era um recém-chegado e desconhecido, e a decisão do rei surpreendeu a muitos. William de Tyre reprovou veementemente a escolha de Baldwin, descrevendo Guy como um homem sem caráter ou discernimento para governar. Segundo William, Baldwin escolheu Guy apressadamente porque acreditava que o conde Raymond, terceiro de Trípoli, e o príncipe Bom, terceiro de Antioquia, queriam destituí-lo do trono. Ao assegurar rapidamente a sucessão, Baldwin impossibilitou esse golpe. O casamento de Guy e Sibila intensificou os conflitos na alta nobreza. Raymond de Trípoli se afastou da corte real por 2 anos, enquanto a poderosa família Ibalan também estava descontente com o casamento. Baldwin de Romla, o filho mais velho de Ibalan, parecia ter sido a escolha de Raymond e Bohemond para se casar com Sibila. Enquanto isso, Guy e Sibila se tornaram o ponto focal da facção da corte liderada pela mãe do rei Baldwin, Agnes, que incluía Reynaud de Châtillon e Amaury de Lusignan. Esse faccionalismo pronunciado surgiu da incerteza e urgência trazidas pela lepra do rei. No verão de 1182, o rei Baldwin, o leproso, enfrentou novamente o desafio de uma invasão por Saladino. O sultão aproveitou plenamente sua posse do Egito e de Damasco. Saladino enviou tropas de Damasco, que capturaram 500 aldeões próximos ao Monte Tabor. Saladino atacou o reino na Galileia. Baldwin manteve o exército de Jerusalém em campo, resistindo ao avanço de Saladino. As duas forças se enfrentaram na brutal batalha do castelo de Belvoir. O clima estava insuportavelmente quente e muitos morreram de exaustão pelo calor de ambos os lados. Entretanto, o rei Baldwin e os cruzados triunfaram, repelindo Saladin e forçando sua retirada. Saladin encerrou a temporada de campanhas com um ataque naval lançado do Egito ao importante porto dos cruzados em Beirute. Novamente, o rei Baldwin agiu rápido, reunindo o exército em terra enquanto a frota do reino zarpava de Akron-Tiri. Saladin foi obrigado a recuar, salvando Beirute. Saladin passou o outono atacando seus inimigos muçulmanos zengides. O rei Baldwin aproveitou a ausência de Saladin para invadir os territórios do sultão ao redor de Damasco. O rei Baldwin liderou com brilhantismo a árdua campanha de 1182, mas ele e os nobres estavam cientes de que o vasto poder de Saladin permaneceria uma ameaça letal.
Em fevereiro, Reinald de Chatillon lançou uma incursão contra Saladin no Mar Vermelho, assediando algumas das vitais ligações comerciais do sultão. Num movimento de ousadia impressionante, Reinald e uma pequena força transportaram vários navios em pedaços por terra através do deserto para lançá-los no Golfo de Aqaba. Os navios foram divididos em 2 esquadrões, com um sitiando Aqaba, uma fortaleza conhecida pelos muçulmanos como a Cabeça do Mar, enquanto o outro saqueava ao longo da costa de Hijaz. Em Aid-Rab, no litoral oeste do Mar Vermelho, comerciantes foram presos e suas mercadorias confiscadas. Saladino ficou horrorizado que Reinald pudesse atacar ligações comerciais vitais tão perto de Meca e Medina. Ele rapidamente lançou uma frota do Cairo para suprimir a campanha de Reinald. O almirante de Saladino, Hussam al-Din Lulu, capturou e matou os homens de Reinald em Aqaba, perseguindo depois os outros pela costa. Reinald e alguns de seus homens se retiraram, mas o restante de seu grupo foi preso em um desfiladeiro pelas tropas de Hassan, após serem expulsos de suas embarcações. Saladino executou todos os prisioneiros capturados, pois não queria que ninguém com conhecimento íntimo dos portos comerciais do Mar Vermelho retornasse vivo ao reino de Jerusalém, onde tais informações seriam valiosas em uma futura campanha. Saladino usou a campanha de Reinald no Mar Vermelho para justificar seu ataque a Caraque em 1183. No entanto, vale lembrar que Saladino, dedicado à jihad, desejava destruir o reino de Jerusalém, independente das ações de Reinald. No mesmo mês, o patriarca Heráclios enviou uma carta a todos os grandes reinos do oeste, rogando por ajuda na defesa dos Estados Cruzados. As preocupações dos cristãos se mostraram fundamentadas, pois em junho daquele ano, Saladino capturou Alepo dos Zengídes. O sultão agora dominava todo o território em torno do reino de Jerusalém. Enquanto isso, a doença de Balduin havia piorado muito. A situação era tão grave que o alto tribunal sentiu urgência em nomear um novo regente no lugar de Balduin. Balduin escolheu seu cunhado, Guy de Lusignan. Em setembro de 1183, Saladino fez seu próximo movimento. O sultão cruzou o Jordão ao sul da Galileia com um grande exército. Os cruzados estavam preparados, montando o que William de Tyre descreve como o maior exército do reino na memória viva. Sob a liderança de Guy, o exército acampou onde estavam bem abastecidos com água. Durante 9 dias, ocorreram confrontos intensos entre os cristãos e o exército albi de Saladino. Saladino queria uma batalha campal, mas Guy manteve uma postura defensiva para limitar os movimentos do adversário sem comprometer suas forças. Por fim, Saladino recuou para Damasco. Saladino foi novamente repelido, mas o rei Balduin ficou insatisfeito com o desempenho de Guy. O rei sentiu que Guy perdeu uma chance de infligir uma grande derrota a Saladino. Segundo William de Tyre, Saladino foi imprudente, ficando vulnerável a um possível desastre. Desconsiderando Guy como regente, Balduin retomou o poder para si. Apenas um mês após seu último ataque, Saladino atacou novamente, agora no território da fronteira leste da Transjordânia. Saladino trouxe um grande exército para cercar Caraque, a principal fortaleza de Reinald de Chatillon. Caraque era uma das fortalezas mais estratégicas do reino, protegendo a abordagem oriental para Jerusalém e permitindo que os cruzados patrulhassem as estradas entre o Egito e Damasco. Portando a verdadeira cruz, o rei Balduin novamente mobilizou suas tropas, partindo para socorrer Caraque. Dia e noite, as trebuchês de Saladino atacavam Caraque, mas o castelo estava bem fortificado e preparado para uma longa resistência. Quando Saladino soube que o exército de Jerusalém se aproximava, cancelou o cerco e recuou no início de dezembro de 1183. A última campanha em Caraque foi extremamente árdua para o rei Balduin. Devido à lepra debilitante, em certo ponto ele precisou passar o comando ao conde Raymond de Trípoli. No início de 1185, a condição do rei Balduin se tornou crítica. Era evidente que o rei, que sofria há tempos, não se recuperaria desta vez. Balduin reuniu os barões do reino
pedindo que reconhecessem o conde Raymond como regente até que seu sobrinho Baldwin, quinto filho de Sibila, pudesse governar. Se o jovem Baldwin morresse cedo, os reis da França e da Inglaterra e o Santo Imperador Romano julgariam a sucessão. Acima de tudo, Baldwin IV queria garantir que sua irmã Sibila e seu marido Guy não assumissem o trono após sua morte, pois o rei estava convencido de sua inaptidão para reinar. Finalmente, em 16 de março de 1185, Baldwin IV morreu em Jerusalém, sendo muito lamentado por todo o seu reino. Apesar da lepra, Baldwin IV de Jerusalém governou sabiamente nos momentos mais difíceis. Durante seu reinado, Saladino estava no auge de seu poder, com enormes recursos para ameaçar o reino. Baldwin afirmou que sempre que Saladino atacava, enfrentava o exército de Jerusalém. Durante o reinado de Baldwin, o reino permaneceu seguro e as tentativas de conquista de Saladino foram frustradas. Para um homem morrendo de lepra, comandando um estado carente de homens e fundos, enfrentando um poder hostil e muito maior inclinado à conquista, Baldwin IV deve ser verdadeiramente admirado.